pedir para todo mundo deixar o microfone no mudo aí e levantar a mão se quiser fazer alguma pergunta. Então, a intenção é que a gente faça uma discussão bastante dinâmica, aproveite bastante o bate-papo hoje. E nós temos alguns convidados da casa e outros de fora da casa. Eu vou apresentar todos hoje. Vou começar apresentando os nossos dois convidados externos, né? Primeiro vou apresentar o Dr. Murilo Souza. Murilo, boa noite, bem-vindo ao webinar da ACI. O Murilo é neurologista, formado no HC, na Faculdade de Medicina da USP, é professor assistente da Escola Baiana de Medicina, é coordenador da neurologia do Hospital Cardiopulmonar e da neurologia do Hospital São Rafael. Tem bastante experiência nesses quadros de embolia periférica por causa cardíaca, tanto fibrilação atrial como forame oval patente. Eu tenho certeza que ter a visão neurológica disso tudo vai ser muito bom. Boa noite, Murilo. Oi, pessoal, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite do André, que é meu amigo pessoal, né? E eu espero enriquecer a discussão. É realmente um público interessante de conversar, né? Cardiologistas, cardiointervencionistas. Hoje o tratamento do AVC é algo muito mais multidisciplinar do que a gente fazia há 2 décadas atrás e é muito bom ver esse interesse crescente dentro dessas áreas. Obrigado, Murilo. Queria apresentar também o Dr. Bruno Valdir. Por aí especial que a gente pede, né? Ele é um grande amigo, além de tudo. Ou você quer com o salmão empanado? Os microfones abertos, pedir para o pessoal fechar os microfones. Dr. Bruno Valdigem é cardiologista clínico, ele é eletrofisiologista do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, também é eletrofisiologista do Hospital Santa Catarina. Dr. Bruno tem muita experiência com ablação de fibrilação atrial e tratamento clínico da fibrilação atrial e de oclusão de apêndice auricular esquerdo. Bruno também é advisor, ele não é editor, é advisor, fazer essa correção no nosso banner, do Medscape. Está sempre muito atualizado, faz cobertura dos congressos internacionais. Certamente ele vai dar uma visão para a gente do eletrofisiologista. Bruno, boa noite, bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado, Diego, pelo convite. Obrigado a todo mundo. Bom, vai ser uma noite divertida. Vamos lá. The last but not the least, né? Dr. Anderson Terrazas, é cirurgião cardiovascular, diretor de relações interinstitucionais da ACI. O Anderson é um cirurgião intervencionista, né? Ele faz tratamento endovascular, ele faz fechamento de forame oval, ele faz TAV, ele faz oclusão de auriculeta esquerda. Então, eu diria, na verdade, que ele oferece para os pacientes deles um portfólio completo, inclusive fechamento cirúrgico, né? Nas cirurgias da válvula mitral. Então, certamente, ele vai poder mostrar. Ele vai mostrar 2 casos muito interessantes hoje. Não vou contar os casos que o Anderson vai mostrar, mas ele vai mostrar coisas bastante desafiadoras. Boa noite, Anderson. Saudações de Manaus, né? Isso mesmo. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Vai ser um prazer discutir aqui em Heart Neurotime hoje, né? Com o ganho do neurologista. Então, vamos lá. Só para a gente esquentar a discussão aqui, eu vou mostrar algumas coisas. E no fim dos meus... São pouquíssimos slides. No fim, eu vou botar para discussão um caso que é do Bruno, para a gente começar a azeitar essa nossa discussão toda. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Só um instantinho. Vamos lá. Então, acho que a pergunta de hoje é assim, será que a gente deve fechar todos os shunts e todas as auriculetas que a gente encontra pela frente, todos os FOPs e todas as auriculetas ou não? Né? Acho que esse é o mote da discussão de hoje. A gente tem visto cada vez mais doente com FOP, com auriculeta esquerda aberta e fibrilação atrial. Então, o mote de hoje é conseguir decidir o que fazer com esses doentes frente à discussão atual. Né? Só para a gente começar e dar uma esquentadinha aqui na discussão, existe um registro americano de oclusão de auriculeta esquerda patrocinado tanto pela indústria como pelo FDA, como pelo American College of Cardiology, e esse registro mostra algumas coisas bastante interessantes. Veja que cada vez mais se faz oclusão de auriculeta esquerda nos Estados Unidos. Veja que nos últimos quartos a gente está atingindo 6, quase 7 mil casos a cada quarto nos Estados Unidos, ou seja, a cada 2 meses nos Estados Unidos.
Então, 6 mil casos a cada 2 meses é bastante caso. É claro que o Brasil ainda não tem um número de casos desse, mas isso mostra a importância desse tipo de estratégia. É claro que a maioria dos médicos ainda faz pouco, menos de 10 procedimentos por ano. Poucos centros fazem de 40 a 50, ou menos ainda mais do que 50 casos por ano. Então, acho que o Brasil está muito mais para menos do que 10 por ano do que para mais de 50. Talvez nenhum centro faça nesse volume tão grande, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto disso, né, a gente tem nos Estados Unidos 5 milhões de pacientes com fibrilação atrial. Desses, quase a totalidade, né, na realidade americana, 4,75 milhões tem fibrilação atrial não valvular, né? E desses, 75% tem um CHA-DVASc maior ou igual a 2, um risco de sangramento aumentado. E desses, 35% é intolerante à anticoagulação oral. Se a gente tem 1,25 milhões de pacientes que são intolerantes à anticoagulação oral, tem um CHA-DVASc alto, tem uma fibrilação atrial não valvular e precisam de algum tipo de tratamento, né? E se faz ao redor de 45 mil oclusões. Então, a gente está tratando, teoricamente, só 3,6% da população que seria elegível. Uma série de dispositivos estão no mercado. Vocês vão ver casos com esses dispositivos. Hoje, o Anderson vai mostrar um exemplo bem didático disso. E o que a gente quer é conseguir medir a auriculeta quando tem indicação, se é que tem indicação, ou FOP, como a gente discutiu na semana passada, e colocar um plug, uma tampinha lá, capaz de ocluir essa auriculeta, como vocês estão vendo aqui nesses 2 vídeos, pré e pós-implante, e com isso excluir a principal fonte emboligênica desses doentes. Existem uma série de problemas e vantagens disso que vão ser discutidas pelos panelistas ao longo dessa apresentação, né? Mas quando tudo dá certo, o que a gente quer é uma prótese que ficou lá e, teoricamente, diminuiu a chance desse doente ter um novo evento. E nesse contexto do Heart Stroke Team, eu coloco o caso do Bruno para discutir. O Bruno me mandou o resumo do caso, claro que ele pode dar mais detalhes para vocês. É de um homem de 65 anos, portador de FA crônica há 10 anos, que tem um átrio esquerdo de 65 milímetros, com um volume de 80, que já usou Marevan, mas com NR hora na faixa, hora fora da faixa, tanto para cima quanto para baixo, e já teve 2 internações nos últimos 6 meses por uma anemia a esclarecer. Na penúltima internação dele, ele trocou o Marevan por Xarelto e teve uma hemorragia digestiva que fez com que ele precisasse parar o Xarelto. E aí chegou para os nossos 3 panelistas, para o Bruno, para o Anderson e para o Murilo, para avaliação do Stroke Team, do que fazer com esse doente. Então, acho que a gente podia começar pelo Murilo, né, que é o neuro, né? Toda vez que esse doente chega com AVC, né, ele chega para o neuro, ou quando ele sangra na cabeça, ele chega para o neuro, né, primeiro. Então, Murilo, quais são suas percepções iniciais aí do caso? Se tiver alguma dúvida, pergunta para o Bruno, porque o Bruno é o dono desse doente. Acho que tem que ativar o som. Vai ativar o áudio. Pronto. Tudo bem, pessoal? Então, bom, você mostrou um paciente com FA que tem um átrio gigantesco, que já fez algumas tentativas de anticoagulação, uma indicação clara de anticoagulação, né? Mas que não ficou bem tratado do ponto de vista com varfarina e agora fez uma hemorragia digestiva, provavelmente já estava sangrando, né? Porque ele fazia anemia. E aí, com um novo anticoagulante, ele teve hemorragia digestiva. Ele teve AVC de fato ou não? Oi. Murilo, desculpa. Ele teve um AIT. Um AIT. Aí, somando com a idade, a fibrilação atrial, acabou que o colega direcionou para anticoagulação. Uhum. É um paciente que é um paciente clássico de porta de emergência neurológica, né? A idade, fator de risco vascular, fibrilação atrial, falha de anticoagulação por várias formas, ou falhou porque evoluiu com evento isquêmico, não estava anticoagulado, ou estava anticoagulado e sangrou. É um paciente de manejo difícil, porque a gente começa a estreitar as opções terapêuticas. Só para a gente tentar mostrar para vocês como é que pensa o neurologista, geralmente é meio esquisito o neurologista pensando, porque a gente pensa de uma forma muito assim pragmática em relação à investigação de AVC. Então, assim, a gente leva em consideração neuroimagem,
Então, um paciente acima de 60 anos que tem um déficit transitório, mesmo transitório, considerado clinicamente ONT, a gente vai ter um percentual significativo de lesões isquêmicas agudas na difusão, na ressonância. Né? Então, assim, o exame necessário aí para a gente investigar, inicialmente, é a ressonância magnética. Ela vai lhe dar duas informações. Onde está a isquemia, porque 65 anos com fator de risco para doença vascular, ele pode ter mais de um mecanismo possível para o evento isquêmico cerebral dele, tá? Claro, a fibrilação atrial sai disparado aí no gráfico como a principal causa, mas a gente não pode esquecer que esse paciente pode fazer, por exemplo, uma isquemia de pequenos vasos por doença aterosclerótica de pequenos vasos. E a gente deve sempre estudar os vasos cervicais intracranianos. O que eu chamo a atenção disso? Comumente, e eu acredito que essa prática é muito heterogênea, a investigação é muito focada, a depender de quem faz, só no segmento cervical. Mas doença aterosclerótica intracraniana é causa importante de isquemia cerebral, inclusive com isquemia cerebral recorrente, de alto risco, né? Então, por vezes, é um tipo de mecanismo que é pouco estudado, daí a terapia clínica ótima não é instituída, né? E daí o grande risco de recorrência e morbidade desses pacientes. Então, de uma forma muito pragmática, a gente deve estudar o cérebro, é a vítima da história. A gente já tem um potencial culpado, fibrilação atrial, está escancarado lá. E nós temos que ver outro potencial culpado, que são os vasos, os grandes vasos, principalmente. Doença de pequenos vasos, ela vai entrar no contexto em que você não acha nenhuma outra causa maior. Ou seja, eu não tenho nenhuma fonte emboligênica cardíaca, eu não tenho nenhuma doença aterosclerótica grave, eu tenho uma lesão pequena de menos de 2 centímetros na ressonância magnética, na fase aguda, e menos que 1,5 lesões crônicas, numa topografia geralmente pré-determinada, ela prevalece na substância profunda, substância branca profunda, em núcleos da base, tálamo e tronco. Então, assim, é onde os vasos pequenos chegam. Isso aí eu tenho doença de pequenos vasos. Fora isso, se você tem um grande culpado, no caso aí a fibrilação atrial, eu vou ver só se ele não tem um outro grande culpado. Esse indivíduo também pode ter uma aterosclerose de grandes vasos que pode confundir e a gente precisar tratar as duas condições. Só mais uma ponderação. No passado, os sistemas de classificação eles são muito restritos, eles visam facilitar a nossa vida, mas às vezes eles deixam de abarcar pacientes que têm mais de um processo possível, como causa de AVC, né? E esse é o tipo de caso que a gente não pode deixar de tratar, por exemplo, uma doença aterosclerótica de alto risco, né? Só para contextualizar, o que seria mais problema para a gente aqui agora. Murilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala assim que o doente não estava na faixa, que ele não tomou o anticoagulante direito, qual é a sua experiência clínica? O problema é o anticoagulante ou é o doente? É o doente que não toma direito ou o remédio que é ruim? Né? Essa é a primeira pergunta para você. E a segunda é assim, ele sangrou com xarelto. Ele sangraria com algum outro anticoagulante novo? Né? São essas duas perguntas que eu teria para você. Vale a pena tentar outro? Essa é uma pergunta que a gente faz. Assim, uma vez que sangra... Bom, a primeira coisa, a faixa terapêutica. Eu acredito que, assim, nos estudos a gente tem uma percentual lá dos indivíduos que ficam na faixa terapêutica que eu acho fantasioso no varfarina, porque é um paciente tratado dentro de um protocolo clínico, de um ensaio clínico randomizado, ele é carregado no colo, né? Na vida prática, e eu imagino que vocês devem ter essa vivência muito mais do que eu, nos ambulatórios de cardiologia, principalmente no serviço público, dificilmente se consegue manter esse paciente numa faixa terapêutica a maior parte do tempo, né? Então, assim, de fato, o manejo da varfarina é muito ruim, né? Por outro lado, os novos anticoagulantes entraram no mercado, mas existe a questão do custo, né? Tem que levar em consideração que a gente está no... Murilo, você desligou o seu microfone. Fechou o seu microfone, Murilo. Foi agora? Foi. Desculpa, eu estava falando sozinho. Então, assim, só para resumir o que eu falei, não sei o que vocês ouviram. Acho que a varfarina é ruim como droga de primeira linha atualmente. Realmente é muito complicado você manter o paciente com varfarina dentro da faixa terapêutica. E os novos anticoagulantes...
são bons, né? Eu, particularmente, eu vejo pouco paciente sangrar, minha preocupação maior é o sangramento do sistema nervoso central com o novo anticoagulante, né? O que eu observo mais na nossa prática e trabalhando no hospital com vocação para doença cardiovascular, como é o cardiopulmonar, é a falha terapêutica. E aí eu tenho algumas críticas, assim, talvez mais pessoais até de birra, com o xarelto, que é o que a gente vê mais falhar. Isso é fato. Na nossa casuística, quem falhou com o novo anticoagulante, a maioria deles estava com varfarina, ou com a rivaroxabana, ou então estava tomando dose inadequada dos outros, né? Seja o Eliquis, seja o Pradax. O que eu procuro fazer na prática é dividir. Se o paciente tem um sangramento do sistema nervoso central, dificilmente a gente vai voltar o anticoagulante para ele, a depender também da gravidade desse sangramento. Tem que ter em mente que muitas vezes essas hemorragias eventualmente acontecem no contexto de uma falha terapêutica, ele faz uma isquemia cerebral com transformação hemorrágica. Então, a gente precisa ver bem a imagem. Não é hoje, não, é amanhã. Dia 11. E aí a imagem ajuda a gente a pensar, por exemplo, se esse paciente está fazendo um infarto territorial com transformação hemorrágica, ou seja, foi uma falha terapêutica, eu preciso mudar a estratégia, ou se ele fez realmente uma hemorragia cerebral. E isso a ressonância consegue dizer para mim, por exemplo, um paciente que tem muita angiopatia amiloide, microhemorragias, é um paciente que tem um risco aumentado de fazer hemorragia intracraniana espontânea, e aí na vigência da anticoagulação, grandes hemorragias, grandes catástrofes. Então a gente consegue ver não só o hematoma, o agudo, mas estigmas no parênquima cerebral de outras hemorragias. Isso está dentro do contexto maior da doença de pequenos vasos. Sangramento sistêmico, a gente sempre vai procurar uma fonte e tentar tratar essa fonte. E daí a nossa estratégia é tentar fazer a troca de um anticoagulante por um que tenha um perfil de menor risco para aquele paciente. Um movimento que a gente observa muitas vezes, isso no paciente no âmbito privado, que é mais fácil de você ter na mão, é você sair de um novo anticoagulante que é potente, às vezes muito mais eficaz, e aí retroceder para a varfarina para você ter um controle mais rigoroso e trabalhar com RNI mais baixo. A gente já usou essa estratégia. Não sei se é a melhor, não sei se vocês têm visto isso por aí. Só para terminar o seu comentário, Murilo, nesse contexto desse caso, o que você faria? Encaminharia para ablação? Tenta de coagulação de novo ou fecha a auriculeta? Ou alguma combinação dessas coisas? Claro, tem pouca informação no caso, né? Claro. Mas assim, considerando que ele não tem nenhuma outra razão para ter feito a isquemia cerebral, é um paciente que já não tinha um bom controle com varfarina, teve hemorragia digestiva e provavelmente tem uma fonte de sangramento aí que precisa ser estudada, eu acho que é um bom candidato para tratamento específico da fibrilação atrial, seja ablação ou mesmo fechar esse átrio gigantesco, né? De 85 é um átrio, para mim, é meio grande. Eu acho que é um paciente ideal para se manter essa estratégia. Agora, eu acho que dificilmente ele vai ficar sem nenhuma estratégia antitrombótica, né? Mesmo você tratando isso, ele vai precisar de uma estratégia antitrombótica ou de ponte ou a longo prazo, que seja com antiagregante. Daí a gente não pode perder de vista a investigação da fonte de sangramento. E isso pode também mudar a expectativa de tratamento desse paciente. Perfeito. Bruno, e aí? Chegou lá para você o caso, fica assim, solicito avaliação de ablação. Tem indicação, Bruno, de ablação nesse caso? Funciona, não funciona? O que você acha? Como é que você viu o seu caso aí? Bruno? Deixa eu ver se o Bruno teve algum problema de conexão aqui. Voltou. Não, perfeito. Esse caso, por mais assim que eu quisesse dizer que sim, mas esse não é o melhor caso para ablação de FA. E vou dizer por quê. Isso é importante só para a gente ir definindo. A ablação de FA, a ideia é que você desconecte as veias eletricamente, você cauterize em volta das veias pulmonares, porque num coração normal, que tem fibrilação atrial, a maior parte vamos dizer assim, das agressões elétricas ao átrio vem das veias. Então você isola as veias, você cauteriza em volta delas e o átrio está blindado do estímulo elétrico que viria dali. Começa a fibrilação atrial. Num átrio muito aumentado, vamos dizer assim, 40 seria o limite, vamos trabalhar em milímetros, que é o que a gente estava mais habituado.
Acima de 40 milímetros o átrio já está com um aumento importante e, na verdade, passou de 60, é um aumento que chama muita atenção. Você começa a ter descargas elétricas de vários pontos, e não só das veias. Então, a gente vai isolar as veias, e a descarga vai vir da auriculeta, vai vir do teto do átrio, vai vir da base do átrio direito. Então, quando a fibrilação atrial ultrapassa 1 ano de duração, isso não é proibitivo, mas assim, já começa a ficar mais difícil de ter sucesso. E quando o átrio ultrapassa 60 milímetros, o sucesso já é pouco provável. Claro, você tem casos excepcionais, fibrilação em átrio de 75 milímetros, mas assim, são situações muito específicas. Tem alguns pacientes que sofrem muito com a perda do ritmo sinusal. Uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse paciente é uma coisa que a gente às vezes perde. Tem um estudo chamado COMPASS, que estudou uma forma pós-infarto de anticoagular, mas antiagregar o paciente. Usou rivaroxabana. Esse paciente está usando rivaroxabana, então é bom que chame atenção por conta disso. Dos pacientes que tiveram algum tipo de hemorragia, ou gastrointestinal, ou geniturinária, que foi a minoria dos pacientes, 10% destes pacientes que sangraram tinham algum tipo de neoplasia incipiente que foi diagnosticado nesse momento. A primeira demonstração foi hemorragia. Então, assim, você ter um sangramento geniturinário em vigência de antiagregação e anticoagulação em dose baixa, é bom lembrar que era pouco remédio que os pacientes estavam usando. Estavam usando 5 mg de rivaroxabana associado a antiplaquetários ou 2,5 dividido. Então, na verdade, dose baixa do anticoagulante com antiplaquetários, pacientes que sangraram, 10% deles tinham alguma neoplasia. A chance de você ter um câncer geniturinário gastrointestinal durante sangramento, por causa causado pelo sangramento, observado após o sangramento, aumenta 20 vezes quando você tem uma hemorragia gastrointestinal, e no trato geniturinário, uma hematúria na vigência disso, você aumenta em 98 vezes a probabilidade de você ter um câncer de bexiga. Então, assim, antes da gente eventualmente correr para, vamos dizer assim, abordar esse paciente, o foco é afastar que ele tem alguma coisa que está causando esse sangramento, e obviamente, se possível, tratar, e se não, proteger ele da melhor forma possível. Aí até que entra o debate aqui, porque a ablação de FA, apesar de ser ótimo para tratamento de sintomas, se ela for indicada precoce, se ela for indicada no momento do paciente com átrio pouco aumentado, ou átrio normal, especialmente pacientes jovens, com duração mais curta de ablação de FA, então o problema é que a gente posterga muito para não chegar nesse ponto, eventualmente, não dá para dizer isso, mas eventualmente se esse paciente tivesse feito o procedimento 10 anos atrás, 9 anos atrás, talvez a gente tivesse conseguido postergar esse momento desse aumento atrial, da perpetuação da fibrilação atrial. A necessidade de anticoagulação não depende do ritmo, a gente já aprendeu isso. O diagnóstico já implica você tentar estratificar ele, e você tem um risco aumentado ou não de fazer evento embólico. Mas nesse ponto não iria para ablação, mas eu acho que eu teria que proteger, em se pensando que eu já excluí todas as causas de sangramento removíveis, causas que podem levar a uma morbidade maior desse doente, eu teria que pensar em alguma estratégia diferente para protegê-lo. Eu concordo com o Murilo, acho que só trocar o anticoagulante, provavelmente esse paciente vai sangrar da mesma forma. Bruno, e se a gente imaginasse que a gente tivesse 9 anos atrás, um átrio de 42, se fosse para ablação e ele saísse em ritmo sinusal, esse doente precisaria continuar tomando anticoagulante ou ele está livre do anticoagulante? Qual que é a conduta? Tem algumas tabelas que a gente usa, que são os scores. O mais fácil é o CHADES, que o pessoal tentou esmiuçar melhor e usou o CHADES-VASc. É uma regra mnemônica. Presença de insuficiência cardíaca, idade maior que 65 anos, idade conta 1 ponto, idade maior que 75 contam 2 pontos no CHADES-VASc. Presença de evento embólico prévio já contam 2 pontos. Por que eu estou falando isso? 2 pontos ou mais já indicam anticoagulação, a partir do momento que você faz o diagnóstico. E aí que diferencia, eu tô 2 casinhas aqui no Zoom do Murilo, aí que diferencia o meu paciente do paciente dele. Eventualmente, o meu paciente com o diagnóstico de FA, ele já tendo algum evento embólico, ele automaticamente já ganha 2 pontos e é jogado para anticoagulação. Na ausência do diagnóstico de FA, aí eventualmente ele vai ter que fazer a investigação, provavelmente vai pular 2 casinhas para lá até onde o Murilo está e vai virar talvez um AVC criptogênico para fazer a investigação. Então, no meu ponto, o paciente tendo FA e tendo, vamos dizer assim, um evento embólico prévio, ele já está indicado a anticoagulação.
O debate já fica nulo Mas em se ele relação a... reverter para sinusal, pós-ablação, precisa continuar anticoagulado? Precisa continuar com alguma forma de proteção, porque a ablação não torna proscrita a anticoagulação. A anticoagulação é baseada no score clínico, porque parte dos pacientes volta assintomáticos. A ablação é excepcional para diminuir droga antiarrítmica, funciona muito bem. Diminuir progressão para FA persistente também é ótimo. E sintoma. Tem pacientes que os sintomas são intoleráveis. Tem paciente que faz FA alta resposta e sincopa. Teve um que quebrou os dentes todos na frente numa 5. Então, ele não pode dirigir, não pode fazer nada por causa das crises que vão acontecer. O mote não deveria ser evitar a anticoagulação. Evitar a anticoagulação, a gente tem anticoagulantes e, eventualmente, a gente vai chegar um momento no tema dessa aula, que é também uma estratégia que é o oclusor de apêndice. E muda a mortalidade, Bruno, fazer a ablação do doente no fim das contas versus anticoagulação? Controle de frequência versus controle de ritmo? Queria muito dizer que sim. O último estudo, não é que o último estudo que saiu é um estudo de intenção de tratar. O que é a ideia? Bom, todo mundo aqui já conhece, mas só para deixar bem pragmática. Você escolheu no consultório se o paciente vai fazer ablação ou vai fazer tratamento com remédio. E segue. Esse estudo deu diferença nula em relação à mortalidade. Qual que é o problema desse estudo? É o Cabana, um estudo espetacular, inclusive. O problema é que 30% dos pacientes que estavam no grupo tratamento com drogas pediram para fazer ablação ao longo do processo. Eles não aguentaram os sintomas. Crossover imenso, né? Não, você imagina, 1/3 dos pacientes que estavam num grupo que era para não fazer nada, pularam para ablação. Se for pegar só os que com certeza fizeram ablação e só os que até o final não fizeram ablação, houve diferença de mortalidade. Teve benefício. Quem fez ablação teve uma menor mortalidade. Mas assim, o problema do estudo é que você tem que considerar como intenção de tratar, é a decisão que você toma no consultório. Por outro lado, é um procedimento invasivo. Então, assim, quem fez o procedimento, quem chegou a fazer o procedimento, contando o pessoal que trocou de um lado para o outro, morreu menos. Quem fica em ritmo sinusal morre menos. Quem fica em ritmo sinusal tem mais benefícios, tem melhor capacidade, tem menos AVC, tem tudo. Só que o problema é que a gente não consegue garantir que esse paciente está em ritmo sinusal. Por outro lado, nesse estudo, quem fez a ablação efetivamente também morreu menos. É que a gente tem que pesar como a forma que a gente vai fazer a análise estatística disso. Mas, então, assim, intuitivamente, sim. Só que, pensando na visão do consultório, a gente não consegue dizer isso ainda. Acho que vai ter algum estudo ainda que vai direcionar para isso. Anderson, chegou lá, o doente já passou com o Murilo. O Murilo falou que ele sangra, que não adianta trocar o remédio. Passou com o Bruno para fazer a ablação. O Bruno não quis fazer a ablação, por mais que ele gostaria de dizer que faria. Chegou lá para você avaliar a indicação de oclusão da auriculeta. Então, eu queria ouvir de você assim, o que você acha do caso, tem indicação ou não tem? E que via você usaria, né? Porque a gente tem um arsenal enorme, né, de oclusão. Vai desde percutâneo com 2 ou 3 devices disponíveis no país, toracoscópica, cirúrgica aberta mais ablação. Como é que você conduz um caso desse, Anderson? Seu microfone está fechado. Pedi para o Alexandre liberar aí o seu microfone, Anderson. Acho que ele te deixou de castigo, ele não quer que você fale. Agora tá me ouvindo? Agora sim. Tá bom. O caminho da minha realidade aqui é exatamente esse, né? O neuro e o arritmologista são os profissionais que normalmente pegam primeiro esses pacientes e fazem toda a investigação. Então, quando chega em mim, realmente é porque não tem muita outra alternativa para diminuir a chance de ter novo AVC. O que eu costumo considerar, e minha prática clínica se dá através da imagem do ecocardiograma transesofágico. Eu também gosto de fazer angiotomografia nesses pacientes. A gente já discutiu uma vez sobre isso. Muito para o quê? Para analisar a anatomia da aurícula esquerda, né? Porque para a gente, numa intervenção, seja percutânea como cirúrgica, trocoscópica, vai depender de qual tipo de aurícula que é. Né? Se é uma chicken wing, uma windsock ou uma cauliflower, né? Se tem muitos lóbulos, se tem lóbulos precoces, ou seja, se é uma anatomia boa para fechar com o oclusor, e aí se tem algum tipo de device mais específico,
né, a gente vai preferir a via percutânea. Mas é bom que a gente saiba que não é porque se for uma anatomia mais difícil, uma auriculeta mais angulada, multilobulada, ou com colo desfavorável para o oclusor, que a gente vai deixar de tratar, né? A gente tem na cirurgia cardíaca vários devices para a gente fazer cirurgia por vídeo, né? Fazer a ligadura externa, que até às vezes é mais efetiva, né? do que o oclusor, ou aquela ligadura que a gente faz durante uma cirurgia de válvula mitral, RM, né? Em paciente com FA. A gente pode fazer por toracoscópica, a gente pode fazer também junto, que é uma coisa comum, como se tem ablação de FA mais fechamento de aurícula por via percutânea, mas a gente pode fazer por toracoscopia também, fazer ablação epicárdica mais o fechamento da aurícula, né, com os devices disponíveis. Então, a partir da anatomia, né, dessa aurícula, eu definiria o tratamento, mas preferencialmente percutâneo. E, Anderson, qual que é a anatomia mais fácil de tratar dessas todas? O usual que todo mundo gostaria de ter é a asinha de frango, né? Chico Wing com um lóbulo só grande, um colo bom, né? Normalmente para começar um caso, né? Esse seria o ideal, né? Onde só que você teria um lobo com uma angulação maior, né? Que normalmente os devices não conseguiriam chegar até o fundo da aurícula, né? E a cauliflower é mais ou menos como se eu tivesse múltiplos lóbulos e é mais frequente ter lóbulos precoces no colo da aurícula esquerda, já ter pequenos lóbulos que favoreceriam as chances residuais, que manteria o risco de AVC igual como se você não tivesse fechado a aurícula esquerda do paciente. A morbimortalidade dessa oclusão, Anderson, ela é significativa? E a curva de aprendizado? É difícil fazer o procedimento? Olha, a gente... é um procedimento que o cirurgião cardiovascular está iniciando, o eletrofisiologista tem bastante experiência, o cardiologista intervencionista, mas para quem mexe, quem trabalha com catéter usualmente, principalmente quem já tem manejo com oclusor de CIA, de FOP, não é um mecanismo muito diferente do que a gente está acostumado. Lógico que a gente tem que ter mais alguns cuidados, porque a aurícula esquerda, como a gente sabe, é um tecido bem mais frágil do que o septo, né? Então, o manejo dela na hora da liberação da prótese, né, tem que ser bem mais delicado, bem mais cuidadoso do que as outras oclusões, né? Para não ter perfuração, né? As perfurações são raras, né? E pode ser manejada sem ter que transformar numa cirurgia, por uma drenagem pericárdica mas, assim, é um procedimento seguro, Diego. E a curva de aprendizado, se você já passou por essas etapas, se você já é um intervencionista acostumado com esse tipo de device, não é tão assustador assim. E dá para fazer toracoscópico, Anderson, ao invés de fazer tudo endocárdico? Usar, por exemplo, o Atricur para fechar a auriculeta esquerda e fazer a ablação epicárdica? Tem alguns devices aí no mercado para isso? Tem, eu nunca fiz, né, mas eu sei que muitos colegas já fizeram cirurgiões, porque você tem, por vídeo, você tem um acesso pela toracotomia esquerda muito fácil, né, para a aurícula esquerda. Você consegue visualizar de maneira perfeita. Normalmente se faz acesso pelos dois tórax, né, para você poder ter acesso tanto ao lado direito, às vezes pulmonares do lado direito, como do lado esquerdo, e ligar a aurícula do lado esquerdo. Mas, assim, é um procedimento, pelo que me parece, também simples, não é desafiador, não. Hoje a gente está sem o Rodrigo, né? O Rodrigo tem experiência, né, nesse tipo de procedimento. Olha, ele até colocou aqui, né? Ablação de FA cirúrgica toracoscopia, reverte 90% do SFA e faz ligadura da auriculeta com stapler. Rodrigo, depois, se você puder no finzinho entrar e dar um depoimentozinho da sua experiência com isso, seria muito bom, né? Então, acho que esse caso acho que ficou claro, né? Que ele falhou a anticoagulação.
que a ablação não vai funcionar para esse doente e que a oclusão da auriculeta esquerda seria a melhor alternativa, que foi o que foi feito para esse doente. Então, aproveitando esse gancho, Anderson, vou te passar a bola para você apresentar o seu caso e a gente discutir o seu caso agora. Tá bom. Estão vendo a minha apresentação? Estamos. Por favor, Alexandre, deixa o microfone do Murilo e do Bruno abertos, porque para eles irem comentando junto com o Diego o caso. Tá? Então, assim, a gente está discutindo a prevenção secundária de AVCs aí, de origem cardioembólica. Né? No outro webinar passado da ACI, a gente falou um pouquinho de FOP, a gente vai voltar a discutir, né? E depois eu vou querer que ambos abordem em relação a isso aí. E também sobre a FA de origem, o AVC de origem, né, pela fibrilação atrial, os trombos formados aí na aurícula esquerda. E aproveitando essa imagem, é disso que eu estava falando, ó, uma tique wing aqui, uma aurícula esquerda formato de asinha de frango, né, com um lobo único grande, né? E um detalhe aqui, a gente, para fechar a aurícula esquerda, a gente não pode ter trombo na aurícula, né? Ela tem que já estar sem o trombo, né? Uma evidência, seria uma contraindicação para o tratamento percutâneo se tivesse trombo ainda presente dentro da aurícula, pelo risco de você, durante o procedimento, soltar esses trombos e provocar novos AVCs. O que o Murilo estava falando é isso aí, que passa na cabeça do neurologista, do arritmologista, a investigação do AVC por todos esses caminhos, e dentre isso a gente tem o fechamento do forame oval patente e o fechamento da aurícula esquerda como opções, né, finais de tratamento. Vou falar um pouquinho de forame oval, né, como o Murilo falou, do AVC criptogênico, às vezes descartando todas as causas de AVC, você encontra ali no eco transofágico, às vezes também no eco transtorácico, esse forame oval patente, com um fluxo paradoxal da direita para a esquerda, com teste de bolhas positivo, e aí vai ser muito importante a gente saber se o shunt é importante, se é grande ou não, pelo número de bolhas que aparece no ato esquerdo, se for maior que 30, por exemplo, se o septo é aneurismático, que é outro fator de risco, né, para o AVC ter sido de origem do forame oval patente, mas tem outras indicações que já foi discutida no outro webinar. E aí vamos passar para o nosso caso. Foi uma paciente que veio em 2018 comigo, 71 anos, hipertensa, testemunha de Jeová. Ela chegou já com uma história prévia, não tinha acompanhamento com neurologista nem cardiologista, chegou no hospital com uma FA de alta resposta e um AVC, né? Foi tratado clinicamente, feita a investigação, iniciado um novo anticoagulante, né? Já como ele falou, na época era o Xarelto, esse novo anticoagulante começou. 4 meses depois já manteve a FA crônica, já o ecocardiograma que eu vou mostrar já tinha identificado o transesofágico com forame oval patente, uma insuficiência mitral moderada, e um átrio de 46 milímetros, e depois tem um indexado que eu vou passar para vocês. Mas, infelizmente, no uso do Xarelto, ela apresentou um novo AVC, e aí foi trocado o Xarelto pelo Eliquis. 6 meses depois, a paciente apresentou um novo AVC, e aí foi trocado por Marevan. E, infelizmente, 3 meses depois, ela fez uma VCH, e foi quando pediram a minha avaliação para análise do caso. Então, eu queria perguntar para o Murilo e para o Bruno se esse é um tipo de caso que se apresenta na prática clínica deles, ou se é um caso assim muito singular. Anderson, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui do Tá. chat. O Eduardo Sade está aí com a gente. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Ele fez uma pergunta aqui. O eco tem um papel mais importante, menos que a angiotomografia, para avaliar a anatomia do implante?
Você usa os dois da mesma maneira? Dá para fazer só com eco? Como é que funciona isso? Na verdade, o protocolo de preparo para o fechamento da aurícula, né, das próteses mais usuais, que é o ACP e o Watchman, são pelo eco, né? Então, o eco, sim, é suficiente para você indicar ou não o procedimento. A angiotomografia vai te dar algumas informações a mais, né? Principalmente se você quiser analisar a interação da posição da punção transeptal com a abordagem do ósseo da aurícula esquerda, né? Então, até alguns devices têm vários tipos de catéter, né? Como o Watchman tem 3 tipos básicos de catéter, ou então até você ter que precisar de uma bainha articulada, né? Você pode, pela angiotomografia na reconstrução 3D, avaliar, né, a posição da aurícula em relação ao local da posição transeptal. Então, a angiotomografia eu uso mais como uma informação adicional, né? Mas o eco, sim, é suficiente. E aí, Murilo, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Foi o FOP? Foi a FA? Foi a auriculeta? Ou a culpa é toda do Anderson? Eu pensei que ia ter caso simples aqui. Caso interessante, né? Em primeiro lugar, assim, a idade do paciente. O paciente de 70 anos, hipertenso. Então, fator claro para a doença cardiovascular e uma fibrilação atrial inequívoca. Eu acho que esse é o mote, é a chamada do caso. Para mim, o FOP aí é um observador, é um cara que estava passando e está tomando a culpa de uma coisa que não é dele, né? É importante separar isso porque, à medida que o paciente vai envelhecendo e se vai aumentando a quantidade de fatores de risco clássicos para a doença cerebrovascular, especificamente, a fração atribuível ao FOP na gênese do AVC cai, né? A ideia que a gente tem em relação a AVC criptogênico e FOP. Esse não é um AVC criptogênico, esse é um AVC cardioembólico, ponto, né? E com um claro fator de risco, de alto risco de recorrência, inclusive recorrência precoce, alto risco de transformação hemorrágica de hemorragia, que é a fibrilação atrial, tá? Isso é a minha opinião a respeito da presença aí do FOP nesse caso. Bom, é um paciente que falhou em 2 novos anticoagulantes, e eu acho que é uma pergunta que a gente deve se fazer sempre nesse caso, é se ela estava realmente aderente à terapêutica, né? Isso é uma coisa... Nada, né? Como eu falei, eu acho que a gente nem ensaiou, né? Mas assim, eu vejo falhar com xarelto por vezes. O paciente vem com xarelto por quê? Porque é mais fácil de tomar, uma dose única, é muito mais cômodo no consultório você convencer o paciente a tomar um comprimido só. E nesses casos a gente fazer o shift para um outro, né? Às vezes a gente vai para dar Bigatran porque esse tem mais eficácia em relação à prevenção de AVC isquêmico demonstrado realmente, né? A questão da tolerabilidade que muitas vezes os pacientes não aguentam, e aí o Eliquis acabou sendo o queridinho da neurologia. Eu não sei, provavelmente foi um neurologista que sugeriu isso aí, é uma coisa muito comum, o neurologista gosta muito de Eliquis, eu estou falando por mim e pelo nosso grupo. E aí ela falha novamente, né? Quando ela falha novamente, eu acho que, claro, se você tem um mecanismo bem determinado, não custa fazer uma nova investigação, né? Rodar de novo o algoritmo para ver se a gente não está perdendo alguma coisa que está causando essa recorrência dela. Eu acho que não vai ser a ideia aqui da discussão, mas topografia do AVC é importante, onde é o AVC, qual o território acometido, e como está o estado dos vasos dessa paciente. Porque ela falhar em 2 anticoagulantes, assim, será que ela tem um evento arterial, uma artério-arterial, uma estenose de vasos intracranianos, ou uma doença carotídea que não está sendo bem apreciada? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer sempre, né? Acho que esse é onde eu entro aí para ajudar junto com a cardiologia, assim, rodar novamente a investigação e ver o que está faltando. Outra coisa importante, pacientes com AVC recorrente, aí tem que afastar a trombofilia na idade dela. É interessante a gente ter certeza que ela não tem neoplasia oculta, né? Pacientes com neoplasia oculta costumam fazer AVCs de repetição, geralmente são pequenos AVCs embólicos, difusos,
Isso é uma pista que a gente tem clínica assim, à beira do leito não, laboratorial, né? O dendímero é elevado anormalmente nesses pacientes. É um start que você deve ter para você buscar, eventualmente, uma neoplasia oculta e trato gastrointestinal, que aí justificaria essa recorrência toda. Excluindo tudo isso, aí a gente está diante de um caso com falha terapêutica clara, para os dois lados, né? Ela falhou com os novos anticoagulantes e aí fez agora um AVCH. Eu entendi que o AVCH foi na vigência do Avafarina. Isso. Eu acho que o ponto primário, assim, como neurologista, a gente tem de avaliar como está o estado neurológico dessa paciente, né? Isso me preocupa. O paciente teve 2 AVCs e um terceiro agora. E, mais uma vez, aquela pergunta, né? Se essa hemorragia foi uma hemorragia primária mesmo, uma hemorragia, secundária ao anticoagulante, ou se não foi uma nova falha isquêmica com transformação hemorrágica. Né? Aqui a gente vê... Vou discutindo sua imagem aqui já, tá? Aqui à esquerda da tela, né? Na esquerda da tela você tem uma área de gliose grande aqui no território da artéria cerebral média. Ela pega cerebral média, os ramos mais corticais e ramos profundos também. Eu não sei se esse pontinho aqui, não sei se vocês estão vendo minha seta, mas é um pontinho brilhando aqui na cápsula interna. Pode ser uma zona isquêmica nova. Né? Você tem mais imagem dela ou não? Não, só essa que eu consegui recuperar. Rapaz, aí você mata o neurologista. Né? A cara do neurologista é ver cérebro. Mas o próximo caso você vai poder comentar bem. Tarado por imagem. Mas, assim, uma coisa que é importante todo mundo ver, assim, para quem não está habituado a ver paciente com AVC, assim, de discutir, essa é uma sequência que a gente chama de difusão, né? Então, essa área de gliose aqui é uma área já antiga. Esse pontinho brilhando aqui, perto dessa área isquêmica, parece um triângulo. Esse pontinho brilhando pode ser um AVC agudo. E aí a gente nota, esse AVC aí é caracteristicamente um AVC de pequenos vasos. Pode ser embólico? Pode. Ela tem um mecanismo embólico que pode embolizar para esse tipo de vaso. Mas, normalmente, a gente vê isso também em paciente com doença de pequenos vasos. O fato dela ter um FA não exclui, não a anula, não vacina, como dizia meu professor, dela ter outro mecanismo possível de AVC. Tá? Essa sequência é interessante. Outra sequência que vocês devem procurar ver, e aí senta com o radiologista, ele mostra lá para vocês, é um flare que ele vê o pool, né? A massa de lesão isquêmica antiga, ou de de leucaraiose, né? De doença de pequenos vasos, de infartos lobários antigos, e uma sequência chamada gradiente eco. O gradiente eco é uma sequência feia, um cinza meio esquisito, mas que a gente vê uns pontinhos pretos no parênquima que mostram para a gente depósito de hemociderina. Isso é microhemorragia, tá? Esses caras têm um risco maior de sangramento. Murilo, você não vai anticoagular esse indivíduo? Não. No primeiro momento, a fibrilação atrial é um fator de risco infinitamente maior de recorrência de AVC, de demência, de morte, de AVCH, e esse indivíduo deve ser anticoagulado. Mas você prevê um cuidado mais rigoroso nesse paciente em relação à escolha do anticoagulante, ao controle da pressão arterial, para evitar sangramento nesses pacientes que têm microhemorragias, que é uma sequência chamada gradiente eco. A gente vê um monte de bolinhas, pontinhos mesmo, pretos, difusos no parênquima, e que tendem a aumentar com a idade. Né? Algumas vezes, só para encerrar, pacientes têm associado uma doença degenerativa chamada angiopatia amiloide, porque deposita a proteína amiloide na parede do vaso, e isso é uma doença que não tem cura, né? E eles vão estar sujeitos a maior risco, a maiores taxas de hemorragia lobar espontânea, aquela hemorragia que não é hipertensiva clássica, é lobar, é próximo aqui da corticalidade, assim como o maior risco de sangramento na vigência de anticoagulante. Muito bom. O Ronaldo de Curitiba até comentou aqui a mesma coisa que você, Murilo, né? Que a profilaxia de eventos secundários no chat, né? Da Bigatana 150 tem melhor perfil, né? Por superioridade no estudo, né? Exatamente. Seria. Coincidentemente, vocês comentaram a mesma coisa aqui. Mas pelo menos eu não estou falando bobagem, né? Mas é isso, assim, porque ela já falhou com a primeira linha, né? E aí eu acho que aí você tem que subir a aposta. Nesse sentido, da Bigatran, acho que seria o mais adequado. Mas isso é só um comentário. Bruno, e aí? Uma coisa pontual só aqui. Uma das drogas que hoje é mais utilizada no Brasil, e na verdade eu não estou defendendo a droga, eu tenho até minha preferência pessoal de uma droga ou outra para determinado perfil, é a rivaroxabana. Hoje o mercado da rivaroxabana no meio do muito grande, por diversas razões. Foi a primeira que foi uma vez ao dia.
existe uma coisa que pouca gente conhece, pouca gente tem noção da rivaroxabana, é que ela tem que ser tomada de estômago cheio. A rivaroxabana, quando é tomada em jejum, ela chega a perder quase metade, chega a perder 40% da potência descoagulante dela. Então, isso é até uma preocupação minha. Tem alguns pacientes que tiveram eventos com rivaroxabana, eventualmente, não sei se casa com alguma das drogas que esse paciente usou, mas é uma coisa boa para lembrar que você tem que, se você não orientar isso ao paciente, como se você estivesse quase partindo o comprimido ao meio e dando para ele. Da metade do dose. A gente perde isso aí. Eu na verdade, nem é a droga que eu uso mais, mas é uma coisa que chama atenção, que tem gente que prefere, gosta da ortopedia, usa bastante, uma droga que caiu muito na graça do ortopedista. Então, a gente precisa só lembrar de quando for começar uma droga dessa, se for essa a escolha pessoal de cada um, sempre orientar em relação ao jejum. É a única droga que tem essa interferência com a alimentação. É fantástico. O que você faz para esse caso do Anderson? Não ouvi. Oi? Qual que é a sua conduta para o caso? Olha, vou ser bem sincero, a gente está um pouco... Se ele tomou tudo que ele precisava tomar, a gente está um pouquinho limitado. Ele já fez o VCH basicamente com estratégia de NOC, estratégia de heparina, basicamente varfarina, ele fez basicamente todas as estratégias. Então, o problema de se mirar no forame oval, eu acho que é uma possibilidade, é que ele tem tanta causa cardioembólica à esquerda, eu vou talvez ficar meio que a gente pode mirar nisso, eventualmente a discussão poderia ficar em fechamento de apêndice, mas é um caso que quase que vai furar tudo que é estudo. Talvez eu fosse para o lado da Bigatran também, que infelizmente tem uma tolerabilidade muito ruim por causa de epigastralgia. Muito paciente chega e começa a reclamar que o estômago está doendo, mas a gente vai em cima disso. Vou lembrar que o forame oval também pode ser uma causa. Então, eventualmente a gente está todo mundo mirando no óbvio e a gente esquece um diagnóstico. É que o óbvio é coisa muito gritante. Só uma parte aqui. Eu não sei a sequência temporal, assim, em quanto tempo ela teve essas recorrências, né? Mas imaginando aí que ela recorreu ao longo aí de 2 anos, por exemplo, não sei exatamente onde isso pode, se tivesse dado, a questão do forame oval, nesse paciente, assim, eu falo porque é algo que às vezes eu recebo no consultório para opinar justamente no que fazer no forame oval em outras situações. É que a taxa de recorrência, o risco de recorrência de um AVC, no caso, que você investigou tudo, só sobrou o forame oval, então um AVC embólico de fonte indeterminada, e você chegou à conclusão que é um forame oval, a taxa de recorrência dele é baixa, né? A gente não costuma ver um AVC, e mesmo em uso de antiagregante, né? O forame oval recorrer com tanta velocidade, com tanta agressividade. Vamos chamar assim, essa doença dessa paciente é uma doença agressiva, né, do ponto de vista cerebrovascular. Então, o cérebro dela está sendo agredido várias vezes. A gente não observa isso, assim. Tem que ser um forame oval, entendeu? Ou ele está associado a uma trombofilia clara e essa paciente está embolizando porque ela está fazendo trombose venosa e jogando para cima. Não parece ser o caso. E ela tem uma fibrilação atrial e eu acho que esse é o foco. Pensar somente aí, ou tentar imputar a recorrência no forame, na minha opinião, é você mirar no cara mais fraco. Você tem uma briga lá, você tem um cara mais fraco, você bate no mais fraco e tá achando que tá saindo bem na briga, entendeu? E deixar o mais forte lá, porque você, isso aqui eu não vou mexer. E, mais uma vez, essa imagem pequenininha aqui poderia ser claramente, nas recorrências, até a gente podia discutir, será que isso aqui foi recorrência cardioembólica ou ela tem uma doença de pequenos vasos associada? Que vai recorrer, porque as estratégias de prevenção secundária nessa doença são ruins, né? A gente tem aspirina, dupla antiagregação nas primeiras 3 semanas para evitar uma recorrência precoce, e depois é controle rigoroso da pressão arterial. Então, assim, eu colocaria em dúvida a primeira recorrência dela, desse AVCzinho aqui. Isso aqui pode ser outra doença. O anticoagulante, de fato, não falhou. E até, vamos ver se ela está tomando xarelto direito, ver a questão da alimentação, orientar direitinho. Isso aqui é doença de pequenos vasos, eu não vou trocar, eu não vou jogar o Eliquis agora. Entenderam? Assim, eu acho que
que essa recorrência aqui pode ser atribuível mais à doença de pequenos vasos do que a gente pensar no forame oval como fonte, porque também não é uma localização típica embólica, né? E embólica de forame oval, classicamente a gente vê vasos distais pequenos, ou grande territorial, como isso aqui, um trombo muito grande, mas a gente vê um infarto territorial e distal, né? Só para pontuar assim, a gente pensar no mecanismo e não olhar só o coração. AVC. O AVC, infelizmente, não é uma doença só, né? Você tem um guarda-chuva lá com várias causas possíveis e você tem que ver o que é que se adequa mais ao caso. Anderson, você está mirando o quê? Então, perfeito o que eles falaram, né? Mas assim, só para esclarecer os neurologistas que acompanharam aí nesse 1 ano e meio de história que eu descrevi, eles fizeram ressonância, fizeram depois da segunda recorrência a arteriografia, né, para ter certeza que não tinha nenhuma doença intracraniana. É uma paciente que é aderente ao tratamento, uma esclarecida, uma escritora, socióloga, e assim tomava o remédio direitinho, tudo certo, mas teve realmente esse desfecho. E aí o que a gente optou, né, só que o resultado do ecocardiograma, aí mostrando o FOP dela, o shunt bidirecional, eu não estou sem o teste de bolhas, e a aurícula dela aí, asinha de frango, né, como a gente analisou, então a gente optou pelo quê? Pelo fechamento da aurícula esquerda. E aí vem uma questão aí que o Diego também pode responder, o Bruno, quem quiser, né? Você indo fechar a aurícula esquerda, você trataria ou não o forame oval patente? Boa. Junto. Sucintamente, para a gente não avançar no tempo. Bruno e Murilo. Na verdade, eu acho que vai voltar para você, Diego. Isso aí, eu nunca fechei os dois ao mesmo tempo. Na verdade, eu nunca fechei salvo auxiliando um nobre colega, nobre amigo aí que está presente, eu nunca participei do fechamento de septo. Só uma coisa para lembrar, eu acho que vocês escolheram, na verdade, a estratégia de ocluir o apêndice, achei que casava muito bem com o caso. Só para lembrar quem estiver de fora, que se em algum momento estiver sendo discutido ocluir apêndice ou ablação defibrilação atrial, por favor, não fechem o septo primeiro. Porque realmente é uma desgraça para você conseguir ultrapassar um amplatzer ou alguma prótese que está fechando o septo, você tem que furar a prótese ou furar abaixo da prótese e a manipulação fica péssima. Então, você não... É virtualmente impossível, não é impossível, existem relatos. Virtualmente impossível você chegar no lugar que você tem que fazer no lado esquerdo, uma coisa fechando. Então, se houver esse debate, por favor, vocês não vão ter que mexer do lado esquerdo, senão aí não tem dúvida que vai ser cirúrgico, vai ser com vocês aí. Então, eu gostaria de saber o apêndice. Fechar o forame oval, aí eu queria a opinião de vocês. Eu não vou nem saber a opinião. Eu vou fazer uma pergunta provocativa, a gente está um pouquinho avançado no horário, mas acho que vale a pena. A punção do Ottman, do ACP, não é pelo forame oval, né? É uma função mais inferior, né? Mais posterior. E quando você volta o catéter, você deixou um furo, né? De qualquer forma, né? Então, qual seria o racional, na sua opinião, da gente fechar o FOP se a gente está deixando já um furo do catéter, né? Porque se fosse assim, A com B, B com C, né? A gente teria que fechar o furo do ampulato do Ottman na saída, né? Com o device, né? Qual que seria o racional disso, na sua opinião? Ou se os mecanismos são diferentes? Assim, do que a gente tem de acompanhamento, né, você tem uma experiência grande de punção transeptal também, Diego. Essas bainhas, mesmo sendo grossas, aí 12, 14 frentes, elas raramente deixam um shunt importante, entendeu? Principalmente um shunt capaz de ser tromboembólico, né? Então, nesse caso, aqui a gente optou por fazer os dois procedimentos, né? Aqui já o Ottman implantado, eu fazendo o tug test aqui para ver se a prótese está bem firme. A gente faz a taxa de compressão, depois em cursos mais específicos a gente explica em relação aos critérios de liberação, né? Mas aí, liberando a prótese na aurícula esquerda. E aí, o que eu fiz? Como você explicou, a punção transeptal para abordagem da aurícula é póstero inferior, né? E o FOP é mais anterior, às vezes até superior.
né, um pouco distante. Então, se você entrar pelo FOP para tratar a aurícula, você pode ter muita dificuldade de abordagem, né? Então, nesse caso, eu optei então por sair da punção interceptal, entrar pelo FOP novamente. E aí o que eu fiz, Diego, escolher uma prótese de forame maior. Foi um disco 30-30, né, na tentativa de já ocluir os dois furos, né? Então foi o que foi feito, e num eco de 6 meses, a gente observou que realmente o Ottman estava bem, ocluiu bem a aurícula, você não vê shunt residual, né, você não vê trombo, e aí na região do septo você vê que a prótese está bem implantada e não teve nenhum shunt, nem pelo FOP, nem pelo local da punção interceptal, né, você não teve nenhuma complicação, né. E o outro caso, rapidamente, é uma paciente também que pós-operatório tardio meu, 71 anos, hipertensa. A gente fez uma troca de válvula mitral nela, botou uma bioprótese, fizemos uma ponte para DA, fizemos uma ortoplastia, né? A paciente tomava S, ela 6 meses depois da cirurgia apresentou FA de alta resposta, na quadro de AVC, foi iniciado na anticoagulante, eu não estou lembrado bem qual foi, na época, e depois, 3 meses depois, ela fez um novo episódio de AVC, foi tocado por Marevan, né, que acho que talvez fosse a primeira escolha por ser uma FA valvar, né, e agora ela apresentou esse quadro faz um mês de AVCH. Aí o Murilo, se quiser comentar rapidamente, essa ressonância é mais rica, né? Mas eu estou com essa paciente agora sem nenhum tipo de droga, né? Nem anticoagulante, nem antiagregante, né? Uma FA valvar, uma prótese biológica, né? Com essa situação aí. Ela, graças a Deus, está com sequelas mínimas atualmente, mas eu tenho esse caso aí para a gente, né, ver o que fazer agora. É a paciente que tem um átrio enorme, já operada. Caramba. Bom, não tem caso fácil, hein, velho? Você vê que essa sequência chama flare, você vê que é tudo branco aqui no flare. Você pode passar mais uma vez? Vou passando. Valeu. Tudo que é branco aqui dentro do parênquima cerebral é perda de mielina, tá? Isso é o típico paciente com doença de pequenos vasos. No gradiente é possível que a gente visse não só o hematoma, que é essa área maior, mais densa que vocês veem na parte posterior, mas permeando essas áreas brancas, aquelas microhemorragias que eu falei para vocês. Então, assim, é um paciente que tem já motivo suficiente aí para embolizar, né? Tem uma limitação terapêutica na terapêutica antitrombótica, porque é uma paciente valvular. Eu acho que isso motivou a varfarina. E aí teve uma hemorragia com varfarina, né? Eu acho assim, a gente tá no limite aí da terapêutica, né? Como todos os casos que vocês trouxeram aqui, assim, a gente não tem muita margem para tratar da paciente agora. Eu acho que insistir na anticoagulação, a gente estaria incorrendo em 2 erros aí, porque você provavelmente, por um mecanismo de defesa, ia tentar uma anticoagulação com RNI mais baixo, ou mais próximo de 2, por conta da hemorragia recente ou de outras futuras hemorragias, e ao mesmo tempo deixaria essa paciente mais com maior risco de novos eventos isquêmicos, aí comprometendo a funcionalidade dela, eventualmente com um AVC fatal. A gente não pode esquecer isso, que AVC mata, né? E aí você tem 1, você tem 2, você já pulou a fogueira algumas vezes em relação a isso. Eu acho que, assim, esse caso, eu pediria socorro a vocês. Eu acho que insistir na anticoagulação aí não vai ser uma boa estratégia, não. Bruno, algo a comentar? Não, acho que o Murilo já falou e falou bem demais aí. Esse é um caso para o neurologista. Eu vou devolver a bola para ele, já levantei. Então, como o caso é dos cirurgiões, então... Aqui, só para falar da nossa parte, o on-label da oclusão de apêndice é para FA não valvar também, né? E até na bula das próteses até exige, às vezes, a gente ficar por um tempo curto
né, até com os novos anticoagulantes, né? Mas quando é proibitivo não pode, a gente está autorizado a usar só dupla antiagregação por um tempo até hiperterizar essa prótese. Mas é um caso difícil porque ela tem uma prótese valvar, né, e está com tratamento clínico, né, falho para tudo, né, tanto para AVCI e agora complicação, efeito adverso do anticoagulante. Tem duas perguntas aqui no chat, de dois cirurgiões, do Ricardo Corso e do Paulo Prats, né? Na verdade, as perguntas são muito parecidas, né? O Marcos Vinícius também perguntou a mesma coisa, né? Anderson, e aí, durante a cirurgia da válvula mitral, fecha a auriculeta, não fecha a auriculeta, fecha de rotina, fecha em casos selecionados, como é que fica? E aproveitando aqui que o Paulo e o Ricardo fizeram comentário, eu também queria saber dos dois, né? Se eles quiserem abrir os microfones aí, o Ricardo e o Paulo, se eles fecham ou se eles não fecham, né? Além da gente ouvir o Anderson. Boa. É uma coisa que na nossa prática cirúrgica tem meta-análises que dizem uma coisa, daqui a pouco outras que dizem ao contrário. Mas realmente nesse caso a gente acabou não fechando, né, a aurícula porque a paciente não tinha FA, né, mas pacientes que têm FA sempre fecho, isso aí de rotina. Mas realmente essa discussão de fechar sempre quando a aurícula esquerda, quando você está abordando, né, alguma patologia no ato esquerdo ali, sem TFA, pelo risco da paciente vir ter por um fator como atro aumentado ou doença miocardiopatia isquêmica, é realmente uma coisa a definir na prática de cada equipe. Paulo, Ricardo, vocês que levantaram a bola, o Marcos Vinícius também. E aí, vocês fecham de rotina, não fecham? Só se tem FA? Boa noite aí, saudações de Porto Alegre, né? Boa noite. Foi um prazer. Carlos, Parabéns pelo evento. Brasília. Parabéns pelo evento. Eu tenho fechado de rotina, independente se tem FA, durante a cirurgia ou por dentro mesmo, ou faço a licadura do apêndice atrial, por fora ali faz uma sutura em bolsa e tenho ligado de rotina o apêndice atrial. Ricardo, como é que você tem feito aí? Pedir para o Magno liberar o seu microfone, é ele que está coordenando o backstage hoje. Anderson, você não vê esgarçar, enquanto libera o microfone do Ricardo, você não vê esgarçar a sutura e se surpreender com eco, com shunt, depois que dá uns pontos de prolene no osso? Se você fechar só internamente, né, a chance de ter reabertura do ósseo é até 40% nos estudos aí mostram, né? Então, o efetivo mesmo é você excluir, você fechar por dentro, por fora e cortar, realmente excluir a aurícula aí que você tenha a certeza de que você está se livrando do problema, entendeu? Mas, como é um tecido frágil, não é uma prática comum de todos os cirurgiões isso. E aí, Ricardo, só ponto, exclui, rapidamente, o que você faz? Nós fechamos sistematicamente há muitos anos, com sutura dupla, sempre interna, eu não resseco, tenho receio realmente em pacientes mais frágeis, mais idosos, de haver uma ruptura, um sangramento pós-operatório. Sempre fazemos a cirurgia com controle com eco intraoperatório e a checagem pós-desclampeamento e saída de SEC, se há fluxo ou não. A regra é não haver fluxo. A gente sabe que um percentual alto, como o colega comentou, o Anderson, até 30%, 40% tardiamente voltam a ter algum grau de fluxo na aurícula. Mas possivelmente um fluxo pequeno seja melhor do que uma aurícula aberta. E outro detalhe importante, que é bem sabido, que o percentual de fibrilação atrial paroxística no pós-operatório de qualquer abordagem valvar mitral é extremamente alto. Se os pacientes tivessem uma monitorização, por exemplo, um looper, ao longo dos próximos 6 meses, a taxa de FA no paciente mitral ele é muito superior a 100%. E são muitos episódios que a gente não identifica. Então, por rotina, temos fechado há muito tempo. O detalhe, a gente faz sutura dupla interna e sempre mais 1 ou 2 pontos separados de reforço, talvez reduzindo a taxa de recidiva de fluxo nessa aurícula.
mas a gente não tem maiores problemas e não tem observado no ecocardiograma tardio fluxo novamente ou um fluxo residual nessa aurícula esquerda. E fechamos independente se o paciente tinha fibrilação prévia ou não, mesmo ritmo sinusal, a rotina é fecharmos, exceto num paciente muito frágil, um paciente muito idoso, em que não tenha fibrilação, por precaução a gente não fecharia, o que é raro. Obrigado, parabéns aí pelo evento. Obrigado, Ricardo, um abraço. A gente está chegando aqui no nosso horário, né? Passamos já 1 minuto, mas acho que vale a pena se o Rodrigo estiver por aí online, ele comentar, ele é um super expert, né, em cirurgia minimamente invasiva. Né? Boa noite, Rodrigo, eu sei que você está meio atrapalhado hoje. Não, desculpa, pessoal, minha ausência. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. E aí, Rodrigão, e qual a visão da cirurgia minimamente invasiva nisso, assim, sucintamente, para a gente terminar hoje aqui? Tá. Como é que a gente... Vídeo ou não? Dá. Como é que a gente faz aqui? Habitualmente a gente tem um N de casos bastante interessante em relação à ablação toracoscópica e corroborando que tem os trabalhos, a gente já tem mais de 20 casos de ablação toracoscópica com fechamento concomitante da auriculeta, tudo por via epicárdica, e o resultado da ablação desse tipo na verdade tem várias vantagens. A primeira é que você não precisa colocar o paciente em extracorpórea, isso é muito bacana. E a segunda coisa é que a ablação desse tipo geralmente consegue reverter em átrios menores, que não sejam gigantes, consegue reverter essa FA, o isolamento das veias pulmonares combinado com a ligadura com stapler, né, a ressecção e ligadura, grampeamento da auriculeta, consegue reverter em mais de 90% os casos de FA. Que stapler que você usa, Rodrigo? Desculpa. Stapler endoscópico, né, que se usa para cirurgia bariátrica, enfim, com aquela carga azul que é vascular, e dependendo da fragilidade que a gente observar na estrutura do apêndice, a ligadura é feita na base, onde é mais carnudo, né? Dependendo da fragilidade que a gente observar cirurgicamente, a gente pode fazer uma proteção com o pericárdio. Então, a gente põe 2 tiras de pericárdio dentro do stapler e grampeia com o pericárdio junto. O índice de sangramento é ínfimo, quase nenhum. No próximo webinar, mostra um videozinho para a gente disso aí. Beleza. E em relação ao fechamento, a pergunta que falaram aí o Paulo e o Ricardo comentaram, a gente de rotina, em todos os valvulares, a gente fecha o apêndice atrial esquerdo. Se o átrio esquerdo for maior do que 40, a gente fecha de rotina. O fechamento é por dentro do átrio, mas ele não é em bolsa, é em sutura contínua em 2 planos. Então, isso diminui muito a chance de ter algum shunt residual. E só tem que ter um cuidado, que esses pacientes ficam muito mais sensíveis à volemia, alterações de volemia no pós-operatório. Então, podem cursar com uma evolução desfavorável se não for prestar atenção nesse detalhe. Muito bem. 21h19, queria agradecer a todos. Anderson, Bruno, Murilo, muito obrigado. Se tiverem algum recado final para contar, acho que, na verdade, são casos de difícil condução, né? A gente não sabe o que veio primeiro, né? Se a FA é cerebral, se é cardiogênica. Então, acho que essa interação entre eletrofisiologista, neurologista, intervencionista, cirurgião cardiovascular é fundamental para a gente conseguir tratar esse doente de maneira adequada, né? O Heart Stroke Team é fundamental na tomada de decisão desses pacientes. Anderson, Bruno, Murilo, algum comentário final? Bom, eu queria agradecer a oportunidade, assim, eu acho que para mim foi mais um aprendizado e uma oportunidade de conhecer tanta gente boa, né, e ver casos realmente bem complexos, assim, eu gostei muito de participar, estou à disposição, quando vocês quiserem convidar novamente, eu estou por aí. Bom, o Murilo está perfeito, falou muito bem como é que eu me sinto, eu acho que estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, na verdade, isso aqui que está acontecendo espelha o que, na verdade, mais beneficia o paciente, né? Que é essa interação de todo mundo envolvido, cada um mostrando a sua visão, especialmente em casos muito complexos, e chegando num consenso comum. Eu acho isso perfeito, acho que a gente devia reproduzir isso em casa sempre. Anderson, nosso diretor de Relações Interinstitucionais. Para mim é perfeito. Essa realidade do cirurgião cardíaco poder discutir com cardiologista, com pessoas de outras áreas, neurologistas, né, acrescenta muito e o benefício é todo do paciente. Então, a gente faz isso aqui em Manaus, a gente tem vários neurologistas parceiros, eletrofisiologistas, a gente faz questão de trabalhar junto, né, fazer esses times de discussão
E por isso a gente tem tido bons resultados durante a nossa caminhada aqui. Muito bom. Obrigado a todos. Até o nosso próximo Web Meeting daqui a 15 dias. A gente faz sempre um suspense, né? Mas a gente já, daqui a uns dias a gente já conta qual vai ser o tema. É um tema bastante polêmico. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.